porque, com todo respeito à autoridade do presidente, infelizmente, quem lê a Bíblia, quem tem consciência da cristandade, e não daquilo que o cristianismo trouxe para nós, aquele evangelho de Constantino, mas sim do que o evangelho ensina, do que o Espírito de Jesus ensina, logo você detecta que a revelia do presidente, ele é um dos representantes históricos daquilo que a gente vai chamar de espírito do anticristo. Ele é um anticristo. Não estou dizendo que ele é o anticristo. O anticristo é um ente que ainda vai aparecer na história. Mas desde o Antigo Testamento, o Espírito da Profecia descreve que muitos líderes mundiais virão com essa veia do anticristo, com essa veia de falar em nome de Deus, mas na prática o tempo todo está agindo contra o espírito do evangelho. E o Bolsonaro é claramente uma dessas pessoas. Quando você vai lá em Apocalipse, no capítulo 13, você tem duas bestas lá. A primeira besta, ela parece muito com o dragão que é descrito nos capítulos anteriores, que ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Por que a profecia descreve isso como uma besta, uma coisa tão ampla? Porque é algo que vai se repetindo o tempo todo na história. A gente confunde muito Apocalipse com previsão do futuro. E, na verdade, Apocalipse significa revelação. Ele está dizendo, sabe a realidade que vocês vivem? Vou revelar para vocês o que é que está por trás dessa realidade. E uma das coisas que está por trás da realidade o tempo todo é esse espírito do anticristo, do qual, neste momento histórico do Brasil, o Bolsonaro é um representante. Aí eu sei que as pessoas se cercam de muitas paixões e muita gente não vai conseguir entender o que eu estou dizendo aqui, porque eles acham assim, ele está difamando o presidente, um homem cristão, de família, tradicional, etc. E não é essa a questão. Mas e os presidentes anteriores? Sempre lembro dos presidentes anteriores. Por que o Bolsonaro ele é um nítido representante do espírito do anticristo? Primeiro que ele foi eleito sob a assinatura de líderes religiosos cristãos. Né? Você pega os presidentes anteriores, os cristãos não os elegeram. Né? E se elegeram, não foi essa coisa ostensicarada. Né? Sempre houve pastores que se encontravam com política e tudo, mas neste momento histórico, quem está no poder é o Bolsonaro e os pastores, que, diga-se de passagem, são todos pastores que já vêm há anos fazendo muito mal à história do país. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que Deus tem muitas ovelhas na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas qualquer membro da Universal que segue a Jesus e não ao bispo, se der uma pesquisada na internet, vai achar o bispo Macedo, em 1995, ensinando os seus líderes a tirar dinheiro do povo. É um vídeo que tem na internet. Do Odá ou Desce. Aquilo foi um vídeo que foi ao ar em 1995, mas é anterior àquilo. E a igreja cresceu mais ainda depois que aquele vídeo foi ao ar. Aí, este homem hoje, no Brasil atual, é um dos conselheiros pessoais do presidente Bolsonaro. É isso que a Bíblia chama de anticristo, porque o nome da igreja é Universal do Reino de Deus, mas ela está agindo o tempo inteiro contra o evangelho de Cristo, porque ela quer que as pessoas acreditem num presidente e não que elas busquem a Deus. Que presidente? Que não é a favor de a gente acudir às minorias, são frases muito claras dele. Então, ele não é a favor de repartir o pão, para ele a propriedade privada é sagrada. Ele não é a favor das minorias, porque ele acha, por exemplo, que as minorias têm que se sujeitar à maioria. Deus, em pessoa, quando esteve aqui, ele evidenciou as minorias, e aqui eu não estou falando de política de esquerda, eu estou falando de evangelho. Política de esquerda é quando você pega esse discurso de minoria para roubar também, que foi o que já aconteceu no país. Agora, não é porque políticos de esquerda roubaram nesse país que eu vou rejeitar o espírito da cristandade, o espírito do evangelho, que é acolher o órfão, a viúva, que hoje em dia seriam as mulheres que sustentam suas famílias sozinhas. Né? Nós temos aí agora o que o Congresso Nacional decidiu, de dar R$ 1.200 para as chefes de família, né? As mulheres. E aí o pessoal, olha aí o que o presidente fez. O presidente não fez, ele ficou com muita raiva dessa medida que o Congresso tomou. Só que como o Congresso aprovou, agora ele vai ficar dizendo que foi ele que fez. Mas basta você ver que na quinta-feira, o último pronunciamento dele, foi na quarta, ele faz um pronunciamento exatamente porque ele estava com raiva dessas medidas que iam ser tomadas. Estava falando, não, volte a trabalhar porque a gente precisa gerar lucro. Ou seja, é um presidente que foi eleito com o discurso de que ele era a favor de Deus, da família tradicional, dos usos e costumes. É uma pergunta que um cristão, uma pessoa que tem Cristo, deveria fazer. Por que eu preciso, na presidência, de um presidente que vai impor uma religião sobre a sociedade, se nem o próprio Cristo quis impor as ideias dele sobre a sociedade?
Você nunca vai ver Jesus reunindo congressos para convencer a Grécia de alguma coisa. Reunindo congresso, hoje é a multiplicação do pão, mas antes chama os romanos para cá para eles ouvirem Deus falando. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Aí os cristãos querem um presidente que vá impor os valores cristãos na presidência da República. É isso que a gente chama de espírito anticristo, porque quando ele se arroga a se impor, e isso não é uma invenção, não. Se vocês forem lá naquele programa Roda Viva, a última entrevista que o Gustavo Bebiano deu lá, eu assisti na íntegra, ele chega a dizer isso, que uma coisa que ele poderia dizer do Bolsonaro é que o Bolsonaro acredita pessoalmente que ele é de fato um Messias, que ele está aqui para consertar a nação. Ele tem essa crença pessoal que é uma alucinação. Porque apesar de ele ter essa crença pessoal de que ele vai converter o Brasil para as ideias cristãs e tradicionais, na prática ele faz uma outra coisa. Por exemplo, o discurso é que ele veio unir a nação. Você está vendo nesse momento que a nação está uma briga terrível. As divisões familiares, é isso que é anticristo, porque o discurso é da união, mas a prática é da desunião. O próprio governo dele é todo desunido. Né? Você vê o ministro aí ontem, eu fiquei com dó do ministro Mandetta, né? Como diz o filósofo, ele virou um pau Mandetta, porque ele veio amenizar o discurso do presidente, avisando que ele vai ficar até a hora que for possível, porque deve ter tomado uma colada do presidente, porque o presidente queria que ele fizesse o recolhimento vertical, só do grupo de risco. E aí a Organização Mundial de Saúde fala, não, gente, vamos olhar para a Espanha, para a Itália, para o que está acontecendo no mundo todo. Porque tudo isso que está acontecendo no Brasil neste momento, essas carreatas, esse pessoal preocupado mais com a economia, aconteceu em todos os países onde o coronavírus está dizimando a população. E aí, o que isso tem a ver com o espírito anticristo? Que as sandices do presidente ela está sendo apoiada por aqueles que dizem crer em Cristo. Olha só, eles dizem crer em Cristo, mas eles acreditam mais no presidente do que em Cristo. Eles iriam achar Jesus muito fuleiro. Aqui não tentará ser o teu Deus. Eu vou me jogar assim e Deus vai ter que se virar para poder me segurar, porque esse é o dia da revolta. Essa é a fé do anticristo. Faça o espetáculo e Deus que se vire para te acudir. E aí, infelizmente, eu tenho uma triste notícia para dar a você e a quem estiver nos assistindo, que Deus é bom. Ele sabe nos livrar do dia mau. E aí a gente vai receber nos próximos dias notícias de muita gente boa, muito irmão que a gente ama muito, e eles vão partir. Porque melhor do que ficarem com essa fé cega em nome de Deus, Deus não vai mandar um anjo para livrá-los, não. Ele vai recolhê-los. O bom é que eles não vão para o inferno, eles vão para o céu. Eu estou falando como crente agora. Para o inferno eles não vão, mas a penalidade é que eles vão deixar de existir, porque não conseguiram crer em Jesus. Ficaram crendo num discurso anticristão, de se jogue, encare o vírus, venha para a igreja que o tempo vai provar quem é que foi e quem é que ficou. E aí muita gente, Carla, infelizmente, será recolhida nessa onda de coronavírus. E aí é que nós temos um outro fator de por que Bolsonaro e tudo que está acontecendo no Brasil tem a ver com o espírito do anticristo. Cristo vem. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.